somos levados até a outra dimensão, onde está Défteros de Gêmeos e também Doku de Libra. Eles haviam acabado de escapar do santuário. De repente, o geminiano diz: está vindo, finalmente chegou a hora. Doku então pergunta: Défteros, isso é sobre aquele cosmo agressivo? Ele está se aproximando do estranho espaço da sua técnica outra dimensão. Défteros então responde: Doku, apenas segure firme essa armadura de Athena que você protegeu até o fim, com um esforço extraordinário. De repente, o geminiano põe a mão sobre o cavaleiro de Libra, que estava de joelhos. Uma intensa energia atinge seu sistema nervoso. Doku não consegue nem sequer reagir ou falar algo, e então Défteros finalmente se pronuncia: me desculpe, Doku, originalmente somente os grandes mestres possuem o conhecimento do segredo da armadura de Athena. Por isso, eu farei sua memória mudar um pouco. Aquele que está vindo até aqui é muito forte. E você, com esta armadura de Athena em mãos, vá até o Lost Canvas e entregue a armadura à senhorita Athena. Défteros, utilizando seu poder, modifica as memórias de Doku, para que assim o segredo da estátua de Athena continue guardado. Ele então teleporta o cavaleiro que estava na outra dimensão. De repente, o espaço daquela técnica começa a se trincar, e dessa brecha sai um novo inimigo, o ambicioso traidor do santuário que almejava o trono de grande mestre. Ele encara Défteros frente a frente, e em meio àquela tensão, ambos sorriam. O maligno ser então se pronuncia: como eu pensava é você, me diga onde está a armadura de Athena, Défteros. Sem perder tempo, o cavaleiro de Gêmeos ataca o inimigo. Ele nem sequer diz uma palavra, simplesmente desfere um golpe. Seu adversário consegue se defender segurando a mão de Défteros, porém com aquele impacto, seu capacete de grande mestre acaba caindo. O cavaleiro de Gêmeos então diz: há 2 anos atrás, teria sido melhor se eu tivesse te perfurado muito mais fundo com meus punhos. Porém o inimigo responde: seu tolo, não serei morto por alguém como você. E finalmente ele se revela: meu nome é Aspros de Gêmeos, o segundo dos irmãos homicidas. O ódio que atinge Défteros nas lembranças do santuário. Os irmãos gêmeos estão em um confronto inevitável. Agora é a hora do momento final entre o irmão mais velho ressuscitado e o mais jovem que lhe substituiu como Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Aspros e Défteros medem força pela fenda dimensional, enquanto um estava no templo maligno e o outro na outra dimensão. Défteros pergunta para seu irmão: até quando você vai ficar se divertindo imitando o grande mestre, vestindo o traje cerimonial e até mesmo este elmo? Me diga, Aspros. O irmão mais velho então responde: eu, uma imitação? Não me faça rir, Défteros. Você se esqueceu? Se eu não existisse, você nem sequer estaria vivo agora. Algo como você não passa de uma réplica minha. Com seu poder, Aspros consegue arremessar Défteros. Essa era a batalha de ódio entre os irmãos gêmeos. Aspros finalmente supera a técnica de seu irmão. Ele quebra a outra dimensão, trazendo assim Défteros para o seu templo maléfico. Défteros então pergunta: eu sou a sua cópia? E Aspros responde: isso é o que eu acho. Afinal, essa sua técnica, outra dimensão e até mesmo a armadura de Gêmeos são originalmente minhas. E se você esqueceu, te farei lembrar novamente. De repente Aspros some no ar, dizendo que Défteros era o segundo Gêmeos, uma réplica. O Cavaleiro de Ouro em pensamento diz: então ele me trouxe até aqui. A julgar por esse emblema no chão representando Marte, eu acho que estou em um dos templos maléficos de Hades. Mas o estranho é que esse templo parece uma cópia da Casa de Gêmeos, o lugar do santuário onde nós crescemos. Défteros segura o capacete de Gêmeos no braço e anda pelo templo de Marte. Parece que Aspros queria resolver ali o que aconteceu há 2 anos atrás. De repente, algo chama a atenção do cavaleiro. Em um dos compartimentos na parede daquele templo, aparece um objeto. Défteros fica surpreso, aquela era sua antiga máscara de ferro. Sendo assim, ele se lembra de quando tinha 16 anos. E junto de Aspros, vivia na periferia do santuário. Ao longe podemos ver a gigantesca estátua de Athena. E de repente Défteros é jogado em uma parede daquelas ruínas. Quem andava por ali também, com vestimentas de treinamento, era Aspros. Ele então chega até onde seu irmão mais novo estava. Os soldados do santuário estavam atacando o garoto e diziam: Défteros, seu verme sujo, como se atreve a aparecer para que todos te vejam? Quantas vezes temos que repetir? O garoto pergunta o que tinha de mais nele ver o treinamento de seu irmão, e os soldados respondem que espionar o treinamento dos cavaleiros era imperdoável.
Défteros, que utiliza uma máscara de ferro no rosto, olha com muita raiva para eles. E o soldado que estava batendo nele pergunta que olhar seria aquele. Você é certamente muito diferente de seu irmão, você nasceu sob o signo do conflito. É inútil esconder a sua vida por trás desta máscara. Ela não esconde o mal que está contido dentro de você. Você deveria desaparecer deste mundo. O soldado ataca Défteros com seu chicote. O garoto fica muito assustado, porém de repente, Aspros entra na frente. O chicote atinge o ombro do garoto, destruindo assim parte de sua proteção de treinamento. Défteros fica surpreso por seu irmão aparecer tão de repente, e Aspros, com um olhar sério, então diz: não levante a mão para o meu irmãozinho. Os soldados do santuário dizem que Aspros não deveria se preocupar com Défteros, ele era uma existência diferente do seu irmão. O soldado revela que a constelação sobre a qual Aspros nasceu poderia torná-lo um dos cavaleiros de ouro mais poderosos. Porém, ele poderia arruinar toda a sua vida, dando atenção a algo insignificante como seu irmão mais novo. Porém, Aspros responde: se isso não faz diferença para você, então isso não lhe diz respeito. Deixa eu te mostrar o que ser gêmeo significa para nós. Défteros e eu somos semelhantes. Se você quiser se livrar dele, terá que se livrar de nós dois. Após as palavras do jovem geminiano, o soldado permanece em silêncio e depois ele desconversa, dizendo: mas que amor fraternal, hein? Ele então estava saindo dali com os outros soldados do santuário, porém ainda diz mais algumas palavras para o gêmeo mais novo. Passar a vida vivendo na sombra do seu irmão mais velho, ainda acha que é importante para o mundo? Défteros o segundo. O jovem garoto que estava ferido por debaixo daquela máscara de ferro tem um olhar triste depois desses acontecimentos. Se passa algumas horas e agora já era noite no santuário. Défteros pergunta para seu irmão: seus ombros estão machucados, Aspros? E então o gêmeo mais velho responde: ao que parece, aqueles caras nunca vão deixar de fazer isso, porém estou aliviado por você estar bem. Défteros diz: aliviado comigo, que sou apenas uma sombra sua? Mas Aspros dá uma bronca em seu irmão: você não é uma sombra minha, não ouço o que aquele sujeito diz, e também nenhuma outra pessoa irá te chamar mais de segundo. Eu me tornarei poderoso, Défteros, e você terá feito muito mais carregando a máscara. Eu sempre procurarei subir de posição, para que possamos viver em harmonia e sermos respeitados. O irmão mais novo Défteros então diz: você é tão bondoso, Aspros. De dentro da máscara, o gêmeo mais novo admirava seu irmão mais velho. Em pensamento ele dizia: você é radiante, meu irmão. Aspros, sempre seguirei em frente, sempre, para chegar a uma altura digna de ser o seu irmão. Anos se passaram e de dentro da casa de gêmeos, Défteros, utilizando sua máscara de ferro, observa seu irmão Aspros, que se tornou o cavaleiro de ouro do signo de Gêmeos. Porém, de repente, a face bondosa de Aspros é interrompida por outra lembrança. O cavaleiro estava morto, utilizando a armadura de ouro e com o coração perfurado. No presente, Défteros se espanta. Uma pessoa trajando uma proteção negra se aproxima dele no templo de Marte. Era seu irmão Aspros, que trajava uma sapures feita como réplica da armadura de Gêmeos. Ele então pergunta: recuperou essa memória, Défteros? Você se lembra agora o quanto é minha sombra? Me responda. Défteros então diz: essa armadura que você está usando, ou melhor, é uma sapures. Aspros então responde: essa é a sapures de Gêmeos. Vejo que é o verdadeiro brilho, a quintessência da constelação de Gêmeos que sempre residiu em mim. Aspros concentra uma intensa energia em sua mão, ele a ergue para cima e diz para seu irmão: veja só isso, Défteros, essa técnica é baseada na destruição de uma galáxia de estrelas. O verdadeiro ataque mortal de Aspros de Gêmeos, seu objetivo é destruir seu irmão mais novo Défteros. O confronto dos irmãos gêmeos se inicia, a guerra entre luz e sombra. O irmão mais velho, que foi revivido, concentra em sua mão um golpe mortal, era um cosmo negro de puro ódio. Aspros diz: eu sou aquele que possui a quintessência de Gêmeos, vamos lá, Défteros. Seu irmão mais novo observa e sorri, essa técnica é seu golpe mortal. Aspros então finalmente dispara a explosão galáctica, o teto e parte das paredes do templo maléfico foram destruídos. Aspros observa com seriedade. E do outro lado, Défteros continua sorrindo, com apenas uma mão ele consegue deter a explosão galáctica do seu irmão gêmeo. O único dano foi causado em seus dedos, que foram levemente feridos. Ele então diz: quintessência, é? Não me faça rir, eu já enterrei uma vez sua maldita carcaça. É verdade, quando você me deu motivação para progredir em poder como irmão gêmeo. Você estava vivo e eu era apenas a sua sombra, mas essa não é mais a realidade.
Eu te matarei quantas vezes forem necessárias e não tem perdão ou porquê para alguém como você ficar vivo. Défteros prepara um soco e parte para o ataque. Porém, Aspros também diz algumas palavras. Uma sombra como você não deveria falar desse modo. Ele aponta seu dedo para frente e dispara uma fina energia. Era uma técnica que utiliza o cosmo e acerta diretamente o sistema nervoso de seu oponente. Aspros acertou o cérebro de seu irmão. O Cavaleiro de Gêmeos fica assustado, enquanto seu irmão maligno acha graça daquilo. Défteros então diz: seu maldito, essa técnica é aquela. E Aspros responde: parece que de algum modo você se lembrou. Esse é o Satã Imperial, a técnica maligna proibida que controla o cérebro do oponente. Agora você irá novamente agir de acordo com a minha vontade, assim como aquele dia há 2 anos atrás. Você recebeu o punho demoníaco, no entanto será diferente com relação àquele tempo. Aqui não estão nem o Virgem nem o Grande Mestre, você não pode superar o punho demoníaco sozinho. Uma celebração antecipada pelo trono. Como primeira ordem, você poderia arrancar a cabeça de Atena e me trazer. Aspros põe sua mão na cabeça de Défteros, que começa a rir. O gêmeo mais novo ri insanamente. O templo maléfico onde eles estavam começa a se transformar em lava derretida. Aspros se assusta e diz: o quê? Todo esse templo está se tornando um mar de magma. Não pode ser. Isso é obra sua, Défteros. O atual Cavaleiro de Gêmeos sorria. Défteros segura o braço de seu irmão e então diz: isso mesmo, você não irá me manipular novamente, Aspros. Eu prometi naquele tempo que iria, como você, me tornar um demônio inabalável. Não me limitarei mais em ser a sua sombra. Não importa o que esteja na minha mente, meu ego não irá se abalar. Vou fazer tudo. A força do meu ego irá fazer você se render. Aspros então responde: ego? Você diz que com isso consegue aguentar até mesmo o punho maligno. Porém Défteros diz: essa é a força que eu continuei buscando. Tome o ego com o qual as estrelas se enfurecem. O Cavaleiro de Gêmeos ataca com a erupção negra. Esse era o poder inabalável de um demônio, um cosmo destruidor como um vulcão. A força do ego de Défteros, que se tornou um demônio, explode. Aspros é atingido pelo ataque enquanto Défteros dizia: Aspros, agora eu já sou somente eu. O Gêmeos mais velho então responde: que intenso, então esse é o seu ego? No entanto, está incompleto. O antigo Cavaleiro de Gêmeos agora utiliza sua técnica suprema, a explosão galáctica. Défteros fica surpreso. Seu irmão recebeu o poder de sua erupção e mesmo assim consegue contra-atacar. O segundo é pego pela explosão galáctica de Aspros, que diz: você quer que eu entenda que o ego de uma única estrela pode destruir as galáxias? Chegou ao ponto de lançar esse tipo de técnica incompleta, porque você não a usou. O golpe mais poderoso da constelação de Gêmeos, a explosão galáctica. Défteros cai no chão, ele aos poucos tenta se levantar, mas Aspros continua dizendo: você deixou escapar a sua única chance que tinha de me derrotar. E enquanto se levantava, Défteros fala: não a dispare, nunca mais. Isso porque me dá até nojo ver alguém como você de agora disparar essa técnica. Défteros sorria, porém de repente sua cabeça é forçada contra o chão. Aspros, que estava sentado bem à sua frente, pisa na cabeça de seu irmão. O gêmeo maligno então diz: estaria bom se fosse o meu eu de antes. De algum modo parece que esse seu ego treinado está incompleto, mesmo sendo o Cavaleiro de Gêmeos agora. Défteros, o meu eu de agora e o meu eu de antes são exatamente iguais. O irmão gentil das suas memórias era inteiramente uma ilusão feita por mim. Vamos mostrar a nossa existência ao mundo, não era assim que desejávamos? É nostálgico. E até mesmo seu desejo teve algum uso. Você não disse que ia se transformar em um demônio, mas de qualquer maneira ainda não está completo, não é verdade? Mesmo sendo incompleto, você não consegue obter nada. Onde está aquilo que é necessário para realizar as coisas que quer? Para mim é agir com um comportamento que é chamado de mal. Usando até mesmo meu próprio irmão, podemos até mesmo matar o grande mestre e podendo enganar até mesmo os deuses. Não, melhor que isso, eu vou matá-los também. Por isso eu renasci vindo direto do mundo dos mortos. Défteros, em pensamento, deseja que seu irmão se cale. Ele não quer que Aspros fale maldades com aquele rosto insano. Aspros ataca Défteros, que estava no chão. Ele diz que seu desejo é controlar a terra e até mesmo o inferno como grande mestre. Porém, quando estava prestes a acertar seu irmão com um soco, todo o chão vira magma novamente, e até mesmo Défteros havia sumido. Mas de repente ouvimos a voz do Cavaleiro de Gêmeos. Aspros, talvez seja como você diz.
O meu irmão já está morto, então nesse caso não é necessário guardar mais nenhum pedaço de sentimento. Défteros aparece entre o magma e sua cosmoenergia estava insana, e ainda mais aquela sua postura. Aspros se surpreende, ele reconhece a postura de seu irmão, ele irá utilizar aquela técnica, a explosão galáctica de Gêmeos, o golpe mais poderoso da constelação dourada afligida pelo mal. Défteros de Gêmeos se ergue da lava, ele queima seu cosmo intensamente e Aspros se assusta, aquela era a posição da técnica suprema da constelação de Gêmeos. Défteros iria utilizar a explosão galáctica e abandonar todos os seus sentimentos. Aspros então diz, essa postura da explosão galáctica, então será assim, aquilo que sobrou em uma réplica como você é no fim das contas somente uma imitação. Porém Défteros responde, acho que quem não entendeu foi você, para mim essa técnica é de um cavaleiro, a técnica que era somente do meu irmão, que se esforçou desesperadamente para chegar ao topo. No entanto, especialmente agora vou disparar a técnica do meu irmão morto, e assim vou destruir você, uma sombra do que já foi meu irmão um dia. Défteros ergue suas mãos e ele concentra seu cosmo para atacar. Aspros então responde, já te disse, você acha que serei morto novamente por alguém como meu irmão mais novo? Morra pela minha ambição, Défteros. Os dois irmãos concentram suas cosmoenergias enquanto o gêmeo mais novo grita por Aspros. Em pensamento ele dizia, meu irmão, eu respeitava você, mas isto já é uma antiga história. A intenção de matar, o respeito e também as boas lembranças, todos esses sentimentos estavam concentrados no punho dos gêmeos. Défteros então diz, desapareça na galáxia, explosão galáctica. Jogando fora os sentimentos escondidos em seu coração, Défteros dispara o golpe decisivo sem hesitação. As estrelas, uma por uma, são unidades de pensamento que foram condensados, e as galáxias são o encontro delas. Essas milhares de centenas de milhões de unidades, os pensamentos que nos permitem aumentar nossas forças e crescer, nos permitem também igualmente nascer e crescer em um lugar diferente. Algum dia, duas irão se colidir e eliminar uma a outra. Isso é também como o começo do universo. Indivíduos, companheiros, apostaram suas existências. E também como a rivalidade, também se parece com um conflito entre o bem e o mal de uma pessoa. O maior confronto misterioso, a conclusão da batalha entre os irmãos. Esse é o confronto das galáxias com o golpe conclusivo. Até que um dos dois seja totalmente aniquilado, o templo maléfico ficava em ruínas cada vez mais, apenas pela concentração de dois cosmos gigantescos naquele lugar. Aspros então diz, tão intenso a ponto de extinguir o meu corpo. Essa é a colisão de duas explosões galácticas. Vamos lá, Défteros, vamos concluir aquilo de 2 anos atrás. Em pensamento, Aspros diz, chegaram aqueles olhos, eles se fixaram somente em mim. Aqueles olhos, desde quando aqueles olhos se tornaram desagradáveis, desde quando? Aspros então tem mais algumas lembranças do passado, de quando seu irmão ainda utilizava aquela máscara de ferro em seu rosto. Ele se lembra dos treinamentos dos aspirantes a cavaleiros e alguém também dizia, muito bem Aspros, passe para o próximo treinamento. De longe Défteros observava todo o treino de seu irmão. Aspros havia concluído o treino de quebrar rochas com os punhos, e em pensamento ele dizia, eu sabia que você, com sua existência escondida, observava meus treinamentos e sozinho conseguiu melhorar seus punhos com um esforço fenomenal. Mas, de repente somos levados a outra lembrança, onde na calada da noite Défteros treinava sozinho, e assim havia partido ao meio um paredão enorme feito de pedra. E Aspros, observando, perguntava desde quando que seu olhar começou a ameaçar. O irmão mais velho estava assustado, mesmo que vivesse nas sombras, Défteros estava superando ele rapidamente, e assim seus pensamentos continuam. Não importa o quanto eu avançasse, você sempre teve uma força próxima da minha, como se fosse uma sombra. Eu não entendo, era algum ressentimento pela circunstância de viver escondido, alguma adoração por mim, ou então inveja? Alguma expectativa com relação à nossa promessa? Ou seria uma desilusão? Você por acaso queria se transformar em mim? O ódio de Aspros transbordava no presente e ele queimava seu cosmo com muita raiva de seu irmão. O antigo cavaleiro de Gêmeos então diz, é isso mesmo, são desses olhos que eu estou falando, Défteros. Com sua raiva, está me olhando com esses olhos mortais. Eu estou com vontade de te esmagar cada vez mais. Afinal de contas, nós os gêmeos só lutamos, nós ameaçamos a existência um do outro, até que um de nós dois seja totalmente extinguido.
Défteros sorri e diz: eu também penso assim, irmão. Os irmãos gêmeos se atacam com sua fúria. Essa era a hora das duas explosões galácticas se autodestruírem. Aspros versus Défteros. Após aquela grande explosão que abala todo o Lost Canvas, a poeira começa a baixar. Em meio às ruínas do templo maléfico, vemos alguém de pé. Era Aspros, utilizando suas sapores de gêmeos. À sua frente, podemos ver de pé também Défteros, que estava em posição de ataque, porém no chão atrás dele estava coberto de sangue. Seu irmão Aspros então diz: esse é o fim, assim como eu pensava, aquele que foi derrotado foi você, Défteros. O cavaleiro de gêmeos coberto por sangue olhava seu irmão seriamente e de repente se pronuncia: certamente esse é o nosso destino, de luz e sombra que estão juntos. É realmente uma bobagem de irmãos. Desse modo, finalmente podemos nos falar olhando nos olhos um do outro, com tranquilidade. Finalmente, desde aquele tempo agora está tudo bem. Défteros sorri e continua dizendo: o meu golpe com certeza atravessou a sua mente. Eu superei. Aspros então pergunta o que seu irmão estaria dizendo, porém sem perceber, uma lágrima de sangue escorre por seus olhos. De repente, Aspros se assusta e ele sente um impacto. Seus cabelos negros voltavam à cor azul natural dos irmãos gêmeos. Seus olhos também voltavam à cor normal. Ele olha muito assustado o seu irmão Défteros, que parecia feliz com aquilo. Em pensamento, Aspros diz: a minha sombra, você é uma réplica. A minha metade com a mesma força. Aqueles olhos. De repente, Défteros desaparece. O corpo do Cavaleiro de Ouro foi pulverizado pela explosão galáctica. O que resta é apenas a sagrada armadura de ouro de gêmeos que flutua na frente de Aspros. A longa batalha já não existe mais. O vencedor é o irmão mais velho, o que o punho do irmão mais novo deixou agora. Aspros diz: meu tolo irmão mais novo, você rejeitou sem hesitação o seu ego, que você tinha forjado com a intenção de me derrotar. Assim a nossa luta, aquela por individualidade, simplesmente terminou, mas isso é doloroso. Eu sinto como se tivesse perdido metade do meu corpo. As lágrimas de sangue cobrem o rosto de Aspros, e voando, o manto de grande mestre chega até ele, que continua dizendo: é uma existência fragmentada agora. Eu terei cuidado com essa metade que sobrou, não é mesmo, Défteros, meu irmão? E pessoal, nesses momentos difíceis, o YouTube não está monetizando os vídeos aqui do canal, e por isso eu preciso da ajuda de vocês. Então quem puder, apoie o canal no Padrim, o link vai estar na descrição. O meu PicPay também vai estar na descrição para quem quiser fazer alguma doação. E também, se você quer colocar em dias a sua coleção de Cavaleiros do Zodíaco, se é dos mangás de The Lost Canvas, os Kanzenbans do mangá clássico, ou então o Sentia Show, eu vou deixar o link na descrição com os mangás em promoção e frete grátis a partir de R$100. Então vai lá e complete logo sua coleção também. No mais, pessoal, recado dado, clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo.